Olá, pessoal! Bem-vindos a uma aventura alucinante por uma das maiores incógnitas da ciência: como a vida começou. Imaginem só, uma Terra jovem e caótica, cheia de relâmpagos, lava jorrando, e de algum jeito, no meio dessa bagunça toda, moléculas simples começam a se juntar para preparar o terreno para a vida. É um salto épico da química para a biologia, e vou logo avisando, é um mistério tão profundo que deixa cientistas de cabelo em pé há séculos. Hoje, vamos encarar os desafios insanos da química prebiótica, aqueles obstáculos loucos que fazem essa transição parecer quase impossível. Preparados? Vamos mergulhar! Imagina você pisando na Terra primitiva, um mundo ardente e imprevisível. Nossa missão hoje? Descobrir como moléculas sem vida viraram os blocos de construção da vida. Não é só sobre essas moléculas aparecerem, elas tinham que sobreviver e se organizar em um planeta que não dava moleza. Soiler, é muito mais difícil do que parece. Essa jornada vai nos mostrar por que o pulo da química para a biologia é um dos maiores enigmas da ciência. Então, o que é essa tal de química prebiótica? É a ciência de entender como moléculas orgânicas simples, tipo os aminoácidos, os tijolinhos das proteínas, conseguiram se formar nas condições selvagens da Terra primitiva. Mas aqui vem o problema: para isso acontecer, você precisa dos ingredientes certos, reações superespecíficas e um jeito de impedir que essas moléculas frágeis se desmanchem no caos do planeta. Disponibilidade de precursores? Instabilidade? Degradação rápida? Tudo isso é um pesadelo químico. Experimentos tentam resolver esse quebra-cabeça há anos, mas ainda sobram perguntas gigantes, e a gente vai destrinchá-las agora. Conheçam David Deamer, um biólogo americano que deu um palpite ousado no início dos anos 2000, a hipótese das fontes termais. Ele sugeriu que fontes hidrotermais, aqueles jatos quentes no fundo do oceano ou em terra, poderiam ser o berço da vida. Em 2019, ele detalhou algumas ideias. Minerais dessas fontes poderiam transformar CO2 em moléculas úteis, criar gradientes de pH, concentrar reagentes e até dar o pontapé inicial para o metabolismo. Ele até imaginou filmes lipídicos selando poros minerais para sustentar esses processos e gerar energia com ligações pirofosfato. Parece genial, né? Mas aqui vai o detalhe: essas ideias ainda não foram provadas. Será que essas fontes realmente poderiam ter sido o laboratório da vida? E se a vida tivesse começado em ilhas vulcânicas? Imagina só, erupções cheias de relâmpagos cuspindo cinzas e gases que poderiam cozinhar aminoácidos e outros compostos orgânicos. A chuva carrega tudo isso para lagos nos flancos dos vulcões, onde as reações pré-bióticas rolam soltas. Parece um plano perfeito, né? Mas será que essas ilhas vulcânicas poderiam oferecer a estabilidade necessária para a vida surgir, ou será que a violência delas destruiria as moléculas antes mesmo de elas terem chance de brilhar? É aí que a coisa fica complicada. Esses ambientes vulcânicos são um caos químico. Altas temperaturas, gases ácidos e ciclos rápidos de material vindo de erupções constantes fariam moléculas orgânicas virarem pó antes de se acumularem em quantidade decente. E tem mais: o contato com a água do mar quebraria esses compostos frágeis num piscar de olhos. Sem um cantinho estável para a química pré-biótica rolar por tempo suficiente, esse modelo enfrenta problemas sérios. Será que a instabilidade é o calcanhar de Aquiles dessa ideia? E se a vida não tiver começado aqui na Terra? Vamos para o espaço com a hipótese da panspermia. A ideia é que meteoritos, cometas ou até poeira interestelar trouxeram aminoácidos e nucleotídeos de presente para o nosso planeta. Imagina só, os ingredientes da vida caindo do céu como uma entrega cósmica. Essa teoria, que começou no século XIX com nomes como Arrhenius, Euler e Vikramasinghe, ganhou força com a astrobiologia moderna, que tenta descobrir se moléculas orgânicas ou até extremófilos poderiam sobreviver a uma viagem espacial. Mas será que isso é plausível? Aí vem o porém: o espaço não é um lugar gentil. Radiação mortal, temperaturas extremas e forças cósmicas destruiriam qualquer molécula ou micróbio antes de chegar aqui. E mesmo que algo sobrevivesse à viagem, a luz ultravioleta, o oxigênio e a água da Terra fariam o resto do estrago rapidinho.
Sem falar que a vida precisa de moléculas com uma quiralidade específica, uma simetria perfeita que a panspermia não explica. Será que essa ideia de sementes espaciais aguenta o tranco, ou é só ficção científica? Voltando para a Terra, temos outro dilema: a atmosfera primitiva. Será que ela era redutora, neutra, oxidante ou uma mistura maluca? Ninguém sabe ao certo, e cada modelo atmosférico tem dificuldade para explicar como os blocos da vida se formaram e ficaram inteiros. É como tentar cozinhar um bolo sem saber os ingredientes ou o forno que você tem. Como resolver esse mistério sem uma receita clara? Agora, vamos falar dos protagonistas da vida: carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, os quatro mosqueteiros das células vivas. Cada um precisa de condições específicas para surgir, e a chance de todos aparecerem juntos, ao mesmo tempo, no mesmo lugar? Quase um milagre químico. Como essas moléculas tão diferentes poderiam ter dado as mãos para formar as primeiras células? E não para por aí. Depois dos anos 50, os cientistas perceberam que aminoácidos eram só o começo. Nucleotídeos, que formam RNA e DNA, e membranas, que protegem as células, também tinham que surgir. Tudo isso ao mesmo tempo? É como pedir para ganhar na loteria 3 vezes seguidas. O que torna esse quebra-cabeça ainda mais intrigante? Leslie Orgel, um químico brilhante, jogou luz nisso em 1994, na Scientific American. Ele disse: é extremamente improvável que proteínas e ácidos nucleicos tenham surgido espontaneamente no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Como superar essa barreira quase impossível no ambiente bagunçado da Terra primitiva? E ele vai além: parece impossível ter um sem o outro. Proteínas precisam de ácidos nucleicos para serem feitas, e ácidos nucleicos precisam de proteínas para existir. É um paradoxo do tipo: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Orgel, famoso pelo trabalho na química pré-biótica e na hipótese do mundo do RNA, deixou claro: a vida por meios químicos parece um desafio colossal. Será que estamos olhando para o problema do jeito errado? Então, pensa nisso: fazer os químicos da vida já é difícil. Juntá-los numa célula? Mais difícil ainda. E coordenar tudo num sistema que se replica sozinho? Isso é de fritar o cérebro. Como essas 3 etapas absurdamente improváveis aconteceram naturalmente? É como montar um relógio suíço no meio de um furacão. E se você acha que já está confuso, olha só: mesmo que a gente chegue nesse ponto, como isso evoluir para formas de vida mais complexas? Uma célula moderna é um sistema interdependente: DNA guarda as instruções, RNA traduz, proteínas fazem o trabalho, e tudo depende de tudo. Tentar imaginar como isso surgiu do zero travou o progresso na origem da vida por décadas, porque as teorias mais loucas simplesmente não colam. Como sair desse labirinto químico? But, there's an enormous number of questions that arise if you try to think about how something like this could have emerged from the chemistry of the early Earth. And then, even if you get to this stage, then what, right? How did it lead subsequently to the evolution of more and more complex forms of life? Right? And so, if you look at a modern cell, it's very hard to think about how that could ever arise, right? Because we have DNA storing information in an archival form, RNA is an intermediate, generating proteins that do all the functions in the cell. And the problem is that all of these things depend on each other, right? So you need RNA and proteins and metabolites to replicate DNA. You need DNA to encode the RNA. You can't make proteins without the RNA and the code and the archival information and the metabolites. So, trying to think in a rational way about how a system like this could have emerged, I think, held back progress in understanding the origin of life for decades, right? Because people were generating all kinds of crazy theories about how everything could just emerge at once, which is basically not possible. And there's a clue in the structure of this diagram
that maybe RNA, this molecule in the middle, is the answer to that sort of paradox. Jack Szostak, outro peso pesado da ciência, resume bem: são tantas perguntas sem resposta, interdependências complicadas e desafios técnicos que a origem da vida continua um problemão. Apesar de todo o avanço, ainda estamos patinando no básico. O que está faltando para encaixar essas peças? Um experimento famoso deu um empurrãozinho, produziu blocos de construção, como aminoácidos. Mas vida? Nem pensar. Lynn Margulis, uma lenda da biologia, disse algo genial: ir de uma bactéria para um humano é um passo menor do que de aminoácidos para uma bactéria. Isso dá a dimensão do abismo que a gente está tentando cruzar. E olha só, a vida não é só aminoácidos. As células são como minicidades, cheias de reações coordenadas. Já viu um centor ao microscópio? Um organismo unicelular que parece uma metrópole em miniatura. Como algo assim surgiu do nada? Michael Denton, outro pensador brilhante, jogou mais lenha na fogueira. A complexidade até da célula mais simples é tão grande que é impossível imaginar ela surgindo de repente num evento maluco. Cada descoberta nova só deixa a origem da vida mais impressionante e mais misteriosa. A cada avanço tecnológico, vemos mais detalhes. A RNA polimerase, por exemplo, copia DNA 40 ou até 100 nucleotídeos por segundo, é uma máquina incrivelmente rápida. Mas quanto mais a gente enxerga, mais complicado fica. É como um quebra-cabeça que cresce enquanto você tenta montar. Como lidar com isso? Albert Einstein já dizia: quanto mais eu aprendo, mais percebo o quanto não sei. Será que, ao descobrir a complexidade da vida, temos que aceitar que alguns pedaços desse mistério nunca vão se encaixar só com explicações naturais? No fim das contas, o começo da vida não é só sobre químicos, é sobre um sistema. Informação, energia e proteção, tudo funcionando em harmonia perfeita. Essa mágica é o que torna a vida especial. A química prebiótica tenta responder isso. Como moléculas inorgânicas simples, tipo água e CO2, viraram os blocos orgânicos da vida sem a ajuda de enzimas ou células. É uma busca para refazer os primeiros passos da natureza. Como substâncias tão básicas se transformaram nos compostos complexos que a vida exige? No século XIX, achavam que compostos orgânicos tinham uma força vital mágica. Até que, em 1828, Friedrich Wöhler sintetizou ureia de precursores inorgânicos e acabou com o vitalismo. Hoje, sabemos que orgânicos como formaldeído e metano são a base de carbono, mas inorgânicos como amônia e água ainda são estrelas na química pré-biótica. Como essa mudança de visão abriu o caminho para o mistério da vida? Essas moléculas simples, formaldeído, cianeto de hidrogênio, metano, são os alicerces para criar aminoácidos e açúcares. Amônia traz nitrogênio, CO2 traz carbono, água é o palco das reações. Mas como elas se formaram na Terra primitiva? A vida não é só moléculas, ela exige organização e função. Moléculas inorgânicas não têm a versatilidade ou o poder de guardar informação que os sistemas vivos precisam. Quais truques químicos fizeram os orgânicos simples virarem sistemas biológicos? A Terra primitiva já tinha moléculas orgânicas, mas elas eram básicas demais. Precisavam virar polímeros complexos, aminoácidos, nucleotídeos, lipídios, para a vida acontecer. Experimentos como o de Miller-Urey, com descargas elétricas imitando relâmpagos, mostram que dá para criar moléculas maiores. Mas recriar isso em condições reais? Um baita desafio. Não bastava formar moléculas, elas tinham que vencer barreiras para virar algo complexo. Instabilidade, diluição, causa ambiental. Como as moléculas da vida driblaram tudo isso para formar sistemas funcionais? Pensa no cianeto de hidrogênio, o HCN. Ele é instável, reativo e se degrada fácil com radiação UV ou calor. Mesmo assim, é chave para aminoácidos e nucleobases. Como atingir as concentrações certas no meio de tanta bagunça? Formaldeído, o CHO, é outro jogador importante. Ele pode virar açúcares, como os que formam RNA e DNA, através da reação Formose. Mas será que a Terra primitiva deu o ambiente certinho para isso rolar?
Açúcares são vitais para a vida, mas formar eles naturalmente é um pesadelo químico. A reação Formose faz uma mistura bagunçada de açúcares, sem foco em algo útil como a ribose. Será que a natureza deu um jeito nisso? O HCN é um ingrediente essencial, mas também é tóxico e volátil. Poderia ele ter um papel controlado na origem da vida, ou era instável demais para ajudar? HCN e formaldeído são precursores poderosos, mas precisam de condições perfeitas para sobreviver. Um estudo de 2015 mostrou que, com luz UV e sulfeto de hidrogênio, o HCN pode criar nucleobases e aminoácidos. Mas sem um ambiente ideal, ele vira um alcatrão inútil. Será que a Terra primitiva tinha esse equilíbrio? Para o HCN funcionar, precisava de temperaturas moderadas, proteção UV e uma atmosfera favorável, tudo raro na Terra jovem. Radiação, vulcões e oxidação provavelmente acabariam com ele. Como ele se segurou? Agora, a amônia, NH. Ela traz o nitrogênio para os aminoácidos e nucleotídeos. Sem ela, nada de proteínas ou DNA. Mas será que tinha amônia suficiente na Terra primitiva? O nitrogênio atmosférico, N, é durão de quebrar. Relâmpagos ou fontes hidrotermais poderiam criar amônia, mas os rendimentos são baixos. Como a natureza produziu o bastante para a vida começar? Superfícies minerais, como o de sulfeto de ferro, poderiam catalisar amônia a partir de nitrato. Mas o processo é lento e exige condições específicas. Será que isso segurou a onda? Esses minerais precisam de cenários perfeitos, temperaturas e pressões extremas que talvez não existissem em todo lugar. E mesmo quando dá certo, a quantidade é mínima. Foi o suficiente? A química ferro-enxofre pode ter ajudado, mas enfrenta barreiras enormes, baixo rendimento, energia alta demais, reações colaterais. Será que ela explica o nitrogênio da vida em escala global? Metano, CH, é uma fonte de carbono que, com energia de relâmpagos ou UV, pode virar moléculas orgânicas. Mas será que tinha metano suficiente numa atmosfera que talvez não fosse tão favorável? A vida precisa de carbono, mas transformar CO2 em biomoléculas é um desafio. Fontes hidrotermais poderiam ajudar, mas a diluição nos oceanos e a falta de energia constante complicam tudo. Como isso rolou? E os açúcares, como a glicose? Sem eles, nada de energia para a vida primitiva. De onde vieram esses carboidratos na Terra pré-biótica? A água é essencial para a vida, mas também um problema. Ela quebra moléculas em vez de juntar, dificultando a formação de proteínas e DNA. Como as biomoléculas venceram esse paradoxo? Várias ideias, atmosferas, fontes hidrotermais, superfícies minerais, tentam explicar a síntese orgânica. Mas cada uma tem suas falhas. Qual é o caminho certo, ou será que nenhum explica tudo? Apesar de décadas de pesquisa, o mistério da origem da vida continua desafiando a ciência. A complexidade bioquímica, a interdependência molecular e os desafios ambientais da Terra primitiva tornam improvável um caminho espontâneo e gradual. Desde fontes hidrotermais até a panspermia, todas as hipóteses enfrentam obstáculos gigantescos. Como moléculas simples se organizaram para criar sistemas vivos autossustentáveis? A resposta permanece evasiva, desafiando explicações puramente naturais. A vida exige não apenas matéria e energia, mas informação e coordenação. Então, a grande pergunta continua: qual foi a verdadeira faísca que deu início a tudo? Obrigado por assistir. Se gostou, por favor, deixa um like, e se não é membro ainda do canal, por favor, assine. Até a próxima. Tchau! Mistério da vida. Leve, irônico, com ritmo animado, tipo um samba debochado. Terra jovem, um caos danado, relâmpagos, lava, um mundo ensopado, moléculas dançando sem saber porquê, tentando vir a vida, mas cadê o porquê? Química prebiótica, que confusão, um salto pra vida sem explicação, mas quem desenhou esse plano genial? Não foi o acaso, isso é surreal. Designer esperto, com mão
amigos, ok, até rola, mas juntar tudo isso, que piada boa. Fontes termais, vulcões, panspermia no ar, tudo desmoronar, nada pra segurar. Evolução, dizem que explica o DNA, mas quem botou o código nisso, hein, rapaz? Mas quem desenhou esse plano genial? Não foi o acaso, isso é surreal. Um designer esperto, com mão de mestre, fez a vida brilhar no caos terrestre. Oh, oh, um toque divino. A vida não é só um acidente daninho. Tem prova de Deus, gritam com graça, mas olha o universo, que obra-primaça. Cobra falante, burro tagarela e o HCN virando vida. Essa eu duvido, querela. Deus dos buracos, não Deus de tudo. O ateu é que tapa os olhos pro mundo. Então canta comigo, ergue a voz ao céu. O Criador, rio do caos, fez tudo com seu pincel. Designer esperto, com mão de mestre, fez a vida brilhar no caos terrestre. Oh, 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 um toque divino. A vida é obra de um Deus cristalino.